Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa erva que, olha, muita gente conhece, usa na cozinha, adora, o alecrim. O nome científico é Rosmarinus officinalis. Esse mesmo. E a gente tem aqui em mãos uma revisão de vários estudos científicos, sabe? Que investigaram os componentes dele, o que ele pode fazer. Exato. A nossa missão aqui é entender melhor o que a ciência já descobriu sobre essa planta, que é tão popular, né? Tanto na cozinha quanto na tradição, mas também olhar os desafios, o que a gente sabe mesmo sobre as partes usadas, os possíveis benefícios, os cuidados e como usar de forma consciente. Vamos lá desvendar isso? Vamos sim. É interessante porque existe um interesse global, crescente por plantas medicinais, e todo aquele conhecimento tradicional de séculos acaba sendo uma fonte muito rica de inspiração para novas terapias. Com certeza. E o alecrim é um evento clássico disso. Essa revisão que a gente vai conversar hoje foca nos estudos mais recentes, digamos, desde 1990 para cá, tentando separar o que é do uso popular daquilo que já tem alguma validação científica. A gente olha para os compostos químicos, para as atividades biológicas que foram reportadas. É uma viagem interessante entre a tradição e a ciência, né? Bacana. Então, para começar essa viagem, de onde vêm essas propriedades do alecrim? Quer dizer, qual parte da planta é o foco das pesquisas, assim? Olha, a revisão aponta principalmente para as folhas do alecrim. É dali que se extrai a maioria dos compostos que a gente chama de bioativos e os óleos essenciais também, tanto os que são estudados quanto os que são usados tradicionalmente. As folhas, então. Isso. As flores também aparecem, tá? Como fonte para alguns extratos e óleos. Mas assim, embora o artigo diga que, tecnicamente, qualquer parte ativa da planta, folha, raiz, caule, flor, poderia ser usada para extrair esses compostos, o foco principal da pesquisa que foi revisada se concentra mesmo nas folhas e, em segundo lugar, nas flores. Entendi. Folhas em primeiro lugar. Agora, vamos para a parte que gera mais curiosidade, né? As tais ações terapêuticas. O artigo parece que compila uma lista bem grande. Quais são as principais áreas que a ciência tem explorado no alecrim? Sim, a revisão cobre bastante coisa. Uma das atividades, talvez a mais estudada e bem documentada, é a atividade antioxidante. Ah, essa a gente ouve falar muito. Pois é. Compostos como o ácido carnósico, o carnosol, o ácido rosmarínico, que são tipos de fenóis, são os grandes responsáveis por essa ação. É tão reconhecido que um extrato específico de alecrim, chamado E392, foi até aprovado lá na União Europeia como antioxidante seguro para usar em alimentos. Puxa, que legal. Isso é importante, né? Porque esse dano oxidativo, o estresse oxidativo, está ligado a um monte de doença crônica. Cardiovascular, neurodegenerativa, até câncer, né? Exatamente. Essa propriedade antioxidante é super relevante nesse contexto. E tem estudos in vitro feitos em laboratório e alguns in vivo em animais que validam essa ação. E essa capacidade antioxidante, imagino, deve ter alguma ligação com outra coisa que o pessoal fala muito do alecrim, a questão anti-inflamatória, para dores. Tem conexão? Excelente ponto. Tem total conexão. A atividade anti-inflamatória e analgésica é outra área bem explorada, sim. E está super alinhada com o uso tradicional para dores musculares, dor nas juntas, reumatismo, essas coisas. Faz sentido. Os mesmos tipos de compostos, sabe? Ácido carnósico, carnosol, ácido ursólico, ácido rosmarínico, eles são investigados aqui também. As pesquisas tentam ver como eles conseguem inibir substâncias que causam inflamação no corpo. Tipo, como eles agem. Isso. Eles olham, por exemplo, se inibem certas citocinas ou enzimas como a COX-1 e COX-2, que são alvos de anti-inflamatórios comuns, né? Como a aspirina e também a inós. E os estudos em animais, usando modelos tipo induzir um inchaço na pata do rato ou uma inflamação na pleura, mostraram que o óleo essencial e alguns derivados do ácido rosmarínico conseguiram reduzir a inflamação e a dor. Então, é como se a ciência estivesse começando a entender o mecanismo por trás daquele chazinho de alecrim que a avó recomendava para dor. Exatamente, buscando essa validação científica para o conhecimento popular. Inclusive, a revisão até menciona alguns ensaios clínicos feitos em humanos. Ah, é?
Sim, por exemplo, algumas combinações que tinham extrato de alecrim, eles identificam como Meta 050 ou NG 440. Mostraram algum alívio da dor em pacientes com osteoartrite e artrite reumatoide. Interessante. Mas, curiosamente, um outro estudo não viu benefício para fibromialgia, o que mostra, né, que a gente ainda precisa de mais pesquisa para entender direitinho onde e como ele pode ser útil. Mas o potencial anti-inflamatório e analgésico, sem dúvida, é uma área bem promissora. Bacana ver esses primeiros resultados em humanos, mesmo com essa ressalva. E sobre a atividade antitumoral que você mencionou lá no começo, essa é uma área sempre delicada, né? Sim, muito delicada e de grande interesse científico, tanto que representa uns 20% dos estudos que a revisão analisou. Essa atividade antitumoral parece estar ligada principalmente àqueles polifenóis que falamos, como o ácido carnósico e o carnosol. Aqueles das folhas. Isso. Que, aliás, podem ser uma parte importante do peso seco das folhas, tipo uns 5%. Os estudos em vivo, feitos em laboratório só com as células isoladas, mostraram que esses compostos podem ser tóxicos, o que a gente chama de citotóxicos, para várias linhagens de células de câncer de fígado, cólon, leucemia, mama. Já os estudos em vivo, em animais, sugerem um potencial que a gente chama de quimiopreventivo, ou seja, de talvez ajudar a prevenir o desenvolvimento de tumores, por exemplo, em modelos de câncer de mama em ratas, e também alguns efeitos de proteção gástrica. Entendi. É visto como um campo promissor, sabe? Talvez para pesquisas futuras sobre como complementar tratamentos oncológicos, mas assim, é fundamental reforçar que ainda são estudos preliminares nesse sentido. Não é uma cura, é um potencial sendo investigado. Claríssimo. Potencial a ser explorado, não tratamento estabelecido. E quanto a infecções, o alecrim também entra nessa área? Entra sim, tem sido investigado. Atividade anti-infecciosa é outra frente de pesquisa. O óleo essencial de alecrim principalmente mostrou em estudos in vitro ser ativo contra uma variedade de micro-organismos. Que tipo de micro-organismo? Olha, inclui bactérias gram-positivas, como o Staphylococcus aureus, que é comum em infecção de pele, né? E também gram-negativas, tipo a E. coli, famosa por infecção intestinal e urinária, e a Pseudomonas aerugina, que a gente ouve falar muito em infecção hospitalar. Nossa, bastante coisa. E não só bactéria. Mostrou ação contra fungos também, como a Candida albicans, que causa candidíase, e o Aspergillus niger, que é um tipo de mofo comum. E o ácido carnósico, isolado, também mostrou alguma atividade contra um tipo de vírus respiratório. Puxa vida. E isso ganha uma relevância extra hoje em dia, né? Com esse problema crescente da resistência dos micróbios aos remédios que a gente tem. Realmente. Encontrar novas armas para combater micróbios resistentes é um desafio enorme. E para a gente fechar essa lista de potenciais, você tinha falado algo sobre sistema nervoso e metabolismo. Isso. São áreas com pesquisa um pouco mais recente, mas que está crescendo. No sistema nervoso central, SNC, e endócrino, os estudos sugerem alguns efeitos interessantes. Primeiro, fala-se em neuroproteção. Como assim? O ácido rosmarínico, por exemplo, em estudos pré-clínicos, mostrou ter efeitos que a gente chama de colinérgicos, que tem a ver com a comunicação entre os neurônios, sabe? E também inibiu uma enzima chamada acetilcolinesterase. Inibir essa enzima é uma estratégia usada em remédios para Alzheimer, por exemplo. Então, isso torna o composto interessante para pesquisa em doenças neurodegenerativas. Uau! Tem também estudos em animais sugerindo efeitos do tipo antidepressivo. Parece que ele mexe com neurotransmissores importantes como dopamina, serotonina, noradrenalina. E na parte de cognição, teve um ensaio clínico pequeno, com pó da folha de alecrim em idosos, que mostrou uma melhora na velocidade da memória. Que interessante. E no metabolismo? No metabolismo, alguns estudos em animais indicaram que o alecrim poderia ajudar a reduzir a glicose no sangue. E o ácido carnósico, de novo ele, mostrou capacidade de inibir uma enzima que digere gordura, a lipase gástrica, e também melhorou os níveis de triglicerídeos em ratos. Isso aponta para um possível potencial no controle do açúcar e das gorduras no sangue.
Nossa, é realmente uma planta multifacetada, desde antioxidante, anti-inflamatório, até essas ações mais recentes no cérebro, metabolismo. E quais são os compostos que mais se destacam, assim, como as estrelas dessas pesquisas todas? Olha, a revisão mostra que o ácido carnósico e o óleo essencial como um todo são os campeões de investigação. Eles respondem por tipo 30% e 27% dos estudos analisados, respectivamente. Bastante, né? Bastante. Logo depois vem o carnossol, o ácido rosmarínico e um outro chamado ácido ursólico. Basicamente, são os compostos fenólicos, como esses ácidos, e o carnossol, e os terpenos, que são os componentes principais do óleo essencial e também estão presentes nos extratos que estão por trás dessa variedade toda de atividades biológicas que a gente está vendo. Certo, então a gente tem esse quadro de um potencial terapêutico enorme sendo investigado. Mas o artigo, pelo que você falou, também parece sinalizar que não é tão simples assim, que tem desafios importantes aí no meio. Qual é o tom de cautela que essa revisão traz? Exatamente. A revisão foca muito no potencial, mas ao discutir os desafios gerais da pesquisa com plantas medicinais que se aplicam totalmente ao alecrim, ela levanta pontos cruciais que trazem a gente de volta para a realidade prática, sabe? Quais seriam esses pontos? O primeiro grande desafio é a variabilidade natural. A quantidade daqueles compostos ativos que a gente falou, tipo o ácido carnósico, no alecrim, não é fixa. Ela pode mudar, e mudar bastante, dependendo de muitos fatores. Onde a planta cresceu, a época do ano em que foi colhida, qual parte foi usada e, muito importante, como o extrato ou o óleo foi preparado. Essa variação toda impacta diretamente na composição química final do produto. Ah, entendi. O que significa que, sei lá, um chá de alecrim que eu faço hoje com as folhas da minha horta pode não ter exatamente a mesma força ou composição de um chá feito semana que vem ou com alecrim comprado em outro lugar. Precisamente isso. E essa inconsistência pode levar a resultados diferentes, tanto nos estudos científicos, o que dificulta comparar resultados, quanto no uso prático no dia a dia. O artigo até menciona que a dificuldade em reproduzir uma atividade biológica quando se reextrai amostras pode ser maior que 40% em alguns casos. Nossa, 40% é muita coisa. É bastante. E essa variabilidade natural nos leva direto para o segundo desafio, a falta de padronização. Muitos produtos de alecrim e de outras plantas também que a gente encontra por aí no mercado não são padronizados. O que significa padronizado nesse caso? Significa que eles não garantem uma quantidade mínima e consistente daqueles compostos ativos-chave, como o ácido carnósico ou o rosmarínico. Sem essa garantia, fica muito difícil comparar um produto com outro, assegurar que ele vai ter o efeito esperado e até mesmo garantir a segurança. A consistência na composição é fundamental para um uso terapêutico que seja confiável. Faz todo sentido. O potencial está lá na planta, mas o produto que chega na mão da pessoa precisa entregar esse potencial de forma previsível, né? Exato. E aí entram outros fatores de cautela ligados a isso. Por exemplo, a questão da regulamentação e controle de qualidade. Em muitos países, a fiscalização de produtos fitoterápicos ainda é falha ou até inexistente. Isso abre brecha para problemas sérios. Produtos de baixa qualidade, adulteração, às vezes misturam com outras substâncias, até sintéticas, para parecer mais forte, ou contaminação por pesticidas, metais pesados. Complica bastante. Complica. Outro ponto interessante que a revisão menciona é o tal do efeito sinérgico. Muitas vezes, o benefício terapêutico de uma planta não vem de um único composto isolado, mas da ação combinada, da sinergia de várias substâncias que estão ali juntas no extrato natural. Ah, a natureza trabalhando em conjunto. Isso. E isso torna a pesquisa mais complexa porque se você isola só um componente, talvez ele não tenha o mesmo efeito que o extrato completo da planta. Entendi. E sobre a validação em humanos? Pelo que você falou dos estudos clínicos, parece que ainda falta bastante, né? Esse é um ponto central, sim. A necessidade de mais estudos clínicos robustos, embora existam muitos estudos em laboratório, os in vitro, e em animais, os in vivo, e alguns ensaios clínicos em humanos já tenham sido feitos e mencionados na revisão como aqueles para artrite e cognição,
A revisão reforça muito que a gente precisa de mais pesquisas clínicas bem desenhadas, com mais gente participando, para confirmar de forma clara a segurança e a eficácia do alecrim para condições de saúde específicas. Só depois disso é que se poderia recomendar de forma ampla como tratamento. Existem alguns usos que já foram aprovados por órgãos reguladores, como a Comissão E lá na Alemanha. Ah, sim, você mencionou. Isso, para problemas digestivos, circulatórios leves, reumatismo, e eles até definem doses. Isso serve como um exemplo de uso mais estabelecido, mas ainda são indicações bem limitadas, entende? Entendi perfeitamente. Então, o recado principal aqui não é necessariamente listar um monte de contraindicações específicas do tipo não use alecrim se você tiver X ou Y condição, mas sim um alerta mais amplo sobre a complexidade toda, sobre como é difícil transformar o potencial de uma planta medicinal em um benefício real, seguro e confiável para as pessoas. É sobre entender que ser natural não significa automaticamente que é padronizado, seguro ou eficaz para todo mundo, sem a devida comprovação e controle de qualidade. Acertei? Precisamente, é exatamente isso. É promover um olhar mais informado, mais cauteloso. Reconhecer o potencial incrível do alecrim, que a ciência está sim explorando, mas ao mesmo tempo entender as barreiras científicas e práticas que ainda existem para a gente ter produtos que sejam consistentes, seguros e eficazes para um uso terapêutico mais sério. Ok. Diante desse cenário todo, com potencial de um lado e desafios do outro, como a gente pode, então, juntar as peças? Com base nessa revisão científica, como alguém pode pensar no uso do alecrim de forma consciente, segura e responsável? Ótima pergunta para a gente amarrar tudo. Olha, a análise mostra o alecrim como essa planta com um histórico riquíssimo de uso tradicional, né? E, ao mesmo tempo, um corpo crescente de evidências científicas que apontam para um potencial notável. Certo. Esse potencial está ligado principalmente àquelas propriedades que a gente detalhou: antioxidante, anti-inflamatória, anti-infecciosa e possivelmente também neuroprotetora e antitumoral. E isso vem daqueles compostos-chave: ácido carnósico, carnossol, ácido rosmarínico e o óleo essencial como um todo. Um uso consciente nesse contexto significa reconhecer todo esse potencial, mas sem fechar os olhos para as ressalvas científicas importantes que a gente discutiu. Lembrar da variabilidade natural da planta, da falta de padronização em muitos produtos que estão por aí e da necessidade contínua de mais estudos clínicos em humanos para validar muitas das alegações terapêuticas que a gente ouve. Entendido. Reconhecer o potencial e as limitações atuais. Exato. E aí, um uso seguro e responsável passa por algumas atitudes práticas. Primeiro, sempre que for possível, tentar buscar produtos de fontes que pareçam mais confiáveis, que talvez invistam mais em controle de qualidade, mesmo sabendo que isso ainda é um desafio geral no setor, né? Segundo, e talvez o ponto mais crucial, entender a diferença fundamental entre usar o alecrim como tempero na comida ou fazer um chá simples para um desconforto leve, que são usos tradicionais, geralmente seguros em quantidades normais. E usar extratos super concentrados ou óleos essenciais com a intenção de tratar uma doença específica. Exatamente. Esse último uso exige muito mais cuidado. Idealmente, deveria ter o acompanhamento de um profissional de saúde qualificado que entenda de fitoterapia. Essa distinção entre o uso culinário ou tradicional leve e o uso terapêutico mais pesado, com extratos e óleos, parece ser a chave para evitar problemas, né? Mas os efeitos em humanos precisam de mais confirmação. Outro ponto crítico: jamais, em hipótese alguma, abandonar tratamentos médicos convencionais para substituí-los por alecrim ou qualquer outra planta, especialmente se for uma doença séria, como câncer, diabetes, problemas neurológicos. Isso só pode ser feito, se for o caso, discutindo abertamente com os médicos e outros profissionais de saúde. O alecrim pode, quem sabe, no futuro ser um complemento, mas não um substituto com base no que a gente sabe hoje. Muito importante esse ponto.
E, por fim, conhecer aqueles usos e doses que já têm alguma aprovação regulatória, como os exemplos da Comissão E, pode dar uma referência de um uso que já passou por um certo crivo, um uso mais estabelecido. Foi uma análise muito esclarecedora sobre a ciência por trás do alecrim. Revela um potencial enorme, sem dúvida, mas também joga uma luz muito necessária sobre a importância de um olhar crítico, informado e responsável. Sem dúvida nenhuma. A trajetória de uma planta medicinal, desde o saber popular até a validação científica e o desenvolvimento de um produto que seja realmente seguro e eficaz, é longa, é complexa, cheia de etapas. O alecrim, com essa revisão mostra bem, é um forte candidato nessa jornada e certamente justifica mais pesquisa rigorosa e bem feita. E pensando em tudo isso, sabe? Especialmente naquela questão da variabilidade natural dos compostos, que o artigo destaca tanto como um desafio, fico pensando, talvez o próximo grande avanço na fitoterapia não seja só descobrir o que funciona na planta, mas também descobrir como garantir que esses compostos estejam presentes de forma consistente nos produtos finais, para que mais pessoas possam ter acesso aos potenciais benefícios de forma segura e principalmente previsível, né? Fica aí a reflexão para o futuro.